Santos está quase lá, quase na Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam alguns pontos, né? Um pontinho no próximo jogo, ou dependendo do que acontecer entre Ceará e Avaí, que se enfrentam neste domingo. Caso o Ceará não vença a equipe do Avaí no Castelão, o Santos matematicamente está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tivemos contra o Vila Nova, Santos 3, Vila Nova 0, o Santos colocando um pé, 9, né, na elite do futebol nacional. E foi, né, uma partida de, falo por minha parte e também de alguns amigos, né, de bastante emoção, de alívio, sentimento de alívio, onde a gente passa, né, um filme na nossa cabeça do que aconteceu naquele 6 de dezembro, onde foi um choro de tristeza, de desespero, de sentimentos negativos, e a gente sentiu um alívio. Acho que esse é o principal sentimento que o torcedor santista sentiu no primeiro gol do Basso, depois no gol do Guilherme e depois no gol do Otero. Santos voltando à elite do futebol nacional. E faltam 3 rodadas. O Santos ainda precisa enfrentar o Curitiba, CRB e também o Sport. Depois, só na próxima temporada, o Santos volta a jogar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Só que o discurso que vem regendo o Santos nesses últimos dias, principalmente pelo Marcelo Teixeira, né, pessoas ligadas à alta cúpula do Santos, é de vamos esperar o término da Série B ou o acesso do Santos à Série A para que a gente consiga mexer alguns pauzinhos em relação ao planejamento para a próxima temporada. Então, acho que com essa vitória do Santos diante do Vila Nova, esse cenário completamente favorável que foi criado pelo Santos, a gente já começa, ou a gente deveria ligar o modo turbo do planejamento do Santos para a próxima temporada, né? Rever, de uma certa forma, a questão do departamento de futebol do Santos com Alexandre Galo, com Fábio Carilli, jogadores também que vão permanecer, que não vão permanecer. Acho também que o Santos deveria assentar o mais rápido possível com esses dois profissionais, Galo e Carilli, para definir o que vai ser feito daqui para frente, né, visando principalmente 2025. Carilli, sei que nós temos um contrato que prevê uma renovação automática em caso de acesso, mas o Carilli quer ficar no Santos? Sentia na entrevista coletiva um tom de despedida do Carilli. Ele fala sobre gostar muito do Santos, né, das pessoas que trabalham no Santos e tal, mas que às vezes, né, não é uma coisa que tipo assim, às vezes uma coisa me faz bem, mas não é o melhor, né? Eu gosto do Santos, mas talvez não seja o melhor eu permanecer no Santos. Mais ou menos nesse sentido que o Carilli falou. Então, senta, conversa. Carilli, ó, não dá, né? A torcida não tem mais paciência, tem uma relação desgastada, sim, entre a diretoria e o Carilli. Foi um trabalho, sim, que não foi bom nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Pô, Nájila, mas você está falando isso com o Santos com grande chance de ser campeão, com o Santos voltando para a Série A? Sim. E aí que eu acho que escancara como o trabalho não foi positivo. Porque, apesar disso tudo, foi um Carilli extremamente criticado pelo torcedor. A diretoria, em pelo menos 2 oportunidades, procurou outros treinadores, porque os resultados não aconteciam, porque o time em campo não desempenhava um bom futebol, as mesmas convicções, né? Não variava a tática do time e falou isso abertamente. O Carilli, nessa última entrevista coletiva, acho que ele estava um pouco mais lúcido, né? Ele entendeu que tomou certas atitudes que foram equivocadas e que fez com que a torcida do Santos, né, pegasse no pé dele. Só que eu não vejo o trabalho do Carilli em 2025 com êxito. Também não sei se o novo treinador vai ter êxito em 2025, mas pelo que foi apresentado em uma Série B mais fraca dos últimos anos, porque com todo respeito, o Santos enfrentou adversários muito abaixo. Não foi uma Série B com mais de um time grande. Era só o Santos. E mesmo com o Santos tendo dificuldades, conseguiu esse acesso, provavelmente pode conquistar um título de Série B. Então,
É uma Série B nivelada por baixo. Eu discordo completamente quando fala que jogar Série B é difícil, que Série B é isso mesmo, né? Normalizar a mediocridade na Série B. A folha salarial que o Santos tem, os jogadores que o Santos tem no papel, né, nome por nome, era sim para ter uma vida mais tranquila nessa Série B. Não estou falando de dar show, mas para pelo menos ter conquistado acesso com outras rodadas de antecedência, até mesmo agora, já com o título cravado, era sim para o Santos ter sobrado mais nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E com os jogadores que tinha, que é suficiente para uma Série B, eu pelo menos esperava algo mais. E aí, agora com esse acesso encaminhado, eu espero também que, além de você ter essa conversa com o Galo e com o Alexandre Galo para entender o que vai acontecer, se eles vão permanecer ou não, o Santos também começar a rever os contratos. Tem muito contrato que foi mal feito. Para você conseguir montar um time para a Série B, você deu cláusulas que prevê que eles permaneçam para a próxima temporada, né? Como o William Bigode, que é o nome que a torcida mais está pegando no pé, e com razão, porque é um risco você dar essa possibilidade de renovar o contrato com um jogador que tem 37 anos e não fez uma boa temporada. Marcou 7 gols? Legal. Mas o desempenho do William Bigode não foi um desempenho de um jogador que foi fundamental para o acesso do Santos para a Série A. Foi um jogador que mesmo na Série B encontrou dificuldades. E fala aqui, tá? Será que se fosse outro treinador, se não fosse o senhor Fábio Carille, que adora o William Bigode, ele teria entrado nesses últimos jogos? Não foi bem. Não foi bem. E a mesma coisa vale também para outros jogadores que pode ser que tenham um contrato, né, com essa cláusula de renovação, que a gente vai descobrir, né, nesses próximos dias, com certeza. E outra coisa, né, também temos jogadores que vão voltar de empréstimo. Então, você ter estruturado essa questão de quem vai ser o diretor, quem vai ser o treinador, é importante por conta disso, para você ter uma noção de quais jogadores que podem voltar por empréstimo, que seria interessante você ter no elenco, que talvez você coloque para ser vendido, para, né, estender um empréstimo. Então o Santos tem que começar a desenhar isso. A Série B se encerra no dia 24 de novembro. A Série A se encerra no dia 8 de dezembro. Ou seja, temos pelo menos uma semana, né, e alguns dias a mais para que o nosso planejamento seja adiantado em relação aos times que o Santos vai enfrentar na próxima temporada, ou pelo menos tentar, né, se igualar, porque esses times que estão na Série A, eles possuem uma base de Série A. Muitos jogadores do Santos não têm a menor condição de jogar numa Série A. Serviu, talvez, para uma Série B, e tem uns que nem para uma Série B, mas esse elenco precisa ser revisto para a próxima temporada, né? Lembrando que vai jogar o Campeonato Paulista, Série A e Copa do Brasil. Então, a logística, a questão de você pensar no elenco também, caso alguém se machuque, caso alguém seja convocado, caso não esteja rendendo bem, porque é normal, às vezes o jogador joga bem em um momento, no outro ele cai, né? Vive essa montanha-russa. Então, você tem que ter um elenco forte, para que caso o seu titular não esteja rendendo, você tenha alguém no banco de reservas que possa render bem também. Agora, falando especificamente aqui de Galo e de Carille, o Galo também acho que faz um trabalho bem abaixo. Ele permaneceu para essa temporada com o discurso de que ele já conhecia esse elenco, né? Então que seria mais fácil, aquela coisa toda. Só que ele errou muito. Foi um diretor de futebol que não deu as caras ao longo dessa temporada, foi dar as caras agora, né, depois do jogo contra o Vila Nova, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas não deu as caras, não fez boas contratações, contratou o Renan, que possivelmente nem deve jogar pelo Santos, o Yusufa também, que nem deve jogar pelo Santos, o Biliarci fez 2 jogos, mas jogou pouquíssimo pelo Santos, o Patrick, bizarra a contratação, e o Santos ainda vai ter que pagar o Atlético em janeiro, cerca de 5 milhões, uma contratação inexplicável. Ele que faz parte também, né, dos contratos assinados, essas cláusulas de contrato de muitos jogadores que estão sendo criticados. Então, não soube administrar bem o dinheiro que o Santos tinha para fazer contratações. E aí eu te pergunto, o Santos não tem dinheiro ou o dinheiro do Santos é mal gasto? É mal aplicado? É aplicado em jogador que não tem a menor condição? Essa é uma pergunta que eu faço para você. E outra coisa, falando agora sobre essa questão da coletiva.
O Galo reclamou do vazamento de contratos. Reclamou no ano passado também, né? Após o rebaixamento do Santos. Um ano se passou. E o que ele fez? Ele, como dirigente, como cara, né, do departamento de futebol do Santos, fez para proibir esse tipo de vazamento? É muito fácil você jogar a responsabilidade para o jornalista, para quem divulga a informação que chega para ele. Mas e quem está vazando? Como que você faz para coibir esse tipo de coisa? Como que você faz para evitar que o Santos está negociando com fulano de tal, vaze? O que você, como dirigente, fez para que isso fosse evitado? Né? É uma pergunta. Tem clube aí que não vaza nada. Só fica sabendo quando o clube anuncia. Contratamos o fulano, saiu o ciclano. Carille, além da questão de pobreza de ideias, né, do Santos, como eu falei, ele mesmo abertamente disse que tem esse esquema, mudaria algumas características, muito pouco. Nájila, mas pode ser que o Carille estivesse acomodado numa Série B. Pode ser. E aí não quis inovar, mas mesmo assim, foi o Santos que teve muito tempo de treinamento nessa temporada e não soube aproveitar. Era um Santos que não estava bem fisicamente, era um Santos que não estava bem taticamente, e isso a gente tem que cobrar do treinador, né? Cobramos sim do Galo pela montagem do elenco, mas também passa pelo treinador que não conseguiu potencializar esses jogadores. Outra coisa, né? Nítida preferência e a falta de coerência do Carille em relação a alguns jogadores. Jogador que vai bem e que a torcida queria ver um pouco mais, que era o caso do Matheus Xavier, Souza, queria ver mais do Miguelito, não tiveram oportunidade. Mas William Bigode, Rainer, Rodrigo Ferreira, esses jogadores ganhavam minutagem, né? Bigode, não dá para entender. Serginho, né? Não dá para entender. Outra coisa, lembrando aqui que eu falei, né? Santos poderia já estar com título, já estar com acesso encaminhado a outras rodadas, mas perdeu pontos importantes em casa. Jogos que já estavam ganhos, praticamente empatou, cedeu empate, né? Igual aquele jogo contra a Ponte. Não conseguiu vencer equipes da parte de baixo da tabela, ou seja, se complicou também com times fracos. Então me preocupa um treinador desse jogando contra equipes melhores numa Série A de Campeonato Brasileiro, ou no mata-mata de Copa do Brasil, numa fase final de Campeonato Paulista, né? Me preocupa. E aí até venho recebendo essa pergunta várias vezes no meu outro canal, que a gente faz as lives. Nájila, mas o Carille com um time melhor, ele não pode render mais? Desculpa, acho que não. Porque enfrentamos equipes na Série B. Enfrentando essas equipes na Série B, com nível abaixo, o Santos com esse elenco, e repito, esse elenco é suficiente para a Série B, é insuficiente para uma Série A. Ele não conseguiu se destacar. Não é como se o Brusque estivesse jogando a Champions League e, meu Deus, é muito difícil vencer o Brusque. É muito difícil vencer o Paysandu. Desculpa, não é. Era para o Santos ter uma certa facilidade. Então, para mim, tem que sentar, tem que conversar com o Galo, tem que conversar com o Carille e definir. Vão permanecer? Não vão permanecer? Se a resposta for não, então o Santos, para ontem, tem que começar a negociar com o seu treinador. É o Sampaoli que o Santos quer? Vai com tudo para cima do Sampaoli. É outro treinador? Vai com tudo. Mesma coisa com o Alexandre Galo. O Santos não pode ficar esperando até o dia 24, até o dia 25 de novembro para começar o seu planejamento, porque já vai estar muito atrasado. Tem que começar para ontem, em relação à dispensa de atletas, em relação à renovação, se tem algo a fazer, ver com o departamento jurídico, é isso mesmo, não tem como, vai ter que renovar. Enfim, tem que dar o seu jeito. Santos está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, é um grande alívio e espero também que nessa reta final a gente possa ter certas novidades também, né, jogando pelo Santos. Quem sabe colocando a garotada para jogar, jogadores que se destacaram em poucos minutos que o senhor Fábio Carille colocou eles para atuarem, né? Vamos ver se teremos novidades nessa reta final. Mas sentimento de alívio, sentimento de que o pesadelo está acabando. Óbvio que esse pesadelo vai acabar oficialmente no dia 24 de novembro. Mas que bom que estamos voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, local onde nunca nós deveríamos ter saído.
Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também seu comentário. O que você acha que o Santos precisa fazer nesses próximos dias? Grande abraço e até a próxima.